Agora a gente vai para Brasília, porque hoje também tem a continuação daquele assunto quente de ontem, né? Da prisão do deputado, a questão do vídeo que foi Daniel publicado. Silveira. Exato, que foi publicado nas redes sociais com ameaças aos membros do STF, ele segue preso. E de ontem para hoje foi adiada a reunião dos líderes da Câmara para discutir esse assunto. O que a gente sabe, e a Natália Pazzi, que está acompanhando, vai nos confirmar, é que eles estavam aguardando o termômetro político, né? O que o STF ia decidir, o que ia acontecer com o presidente, etc. e tal. Passaram para hoje essa reunião que deve começar às 14h entre os líderes da Câmara para discutir a prisão do Daniel Silveira. A Natália Pazzi já está aqui com a gente para falar o que deve sair disso. E lembrando que os ministros do STF votaram ontem de forma unânime. Todos 11-0. Todos foram favoráveis por manter a prisão do Daniel Silveira. Mas como nós colocamos várias vezes no programa de ontem, né, Ana? Quem decide daqui para frente se ele continua preso ou não são os colegas, são os pares, são os próprios parlamentares. É exatamente nessa votação que você acabou de colocar para gente. Natália conosco? Tá aqui já, tudo Natália bem, Pazzi. Natália? Oi, boa tarde, querida. Oi, pessoal, muito boa tarde para você, todo mundo que está nos acompanhando. Exatamente, a palavra final sobre esse assunto é da própria Câmara dos Deputados e por isso, como a Ana disse, teremos uma reunião de líderes daqui a pouco às 14h na residência oficial da Câmara. Nesse encontro, o que deve acontecer? Os líderes eles devem discutir como que vão proceder com a prisão e podem também decidir se vão convocar ou não sessão no plenário para deliberar sobre esse assunto, porque em plenário a manutenção da prisão de Daniel Silveira, deputado federal, vai precisar de ao menos 257 votos dos 513 deputados. Só que tem um porém nessa história. A Câmara deve aguardar a audiência de custódia do parlamentar que está prevista para acontecer agora à tarde no Rio de Janeiro. E agora pela manhã, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e com o senador Flávio Bolsonaro no Palácio da Alvorada, em uma reunião que não estava prevista nem na agenda de Lira, nem na agenda de Bolsonaro, mas porque Lira está tentando justamente negociar uma saída mais política ali para o futuro de Silveira e também sinalizou ao presidente Jair Bolsonaro que a Câmara deve sim manter a prisão do deputado federal, até mesmo porque ontem, a gente lembra, a mesa diretora da Câmara informou que determinou a imediata reativação do Conselho de Ética para analisar esse caso. Agora, os integrantes da mesa também representaram ali contra o parlamentar por quebra de decoro parlamentar e isso pode sim levar à perda de mandato do Daniel Silveira. Ontem também, 6 partidos apresentaram também ao Conselho de Ética uma representação pedindo a cassação do mandato dele por quebra de decoro parlamentar. Esse documento ele é assinado por PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL e Rede, ou seja, ali a oposição da Câmara dos Deputados. Só que agora o Conselho de Ética ele ainda precisa ser instalado e precisa ainda eleger os seus membros. Isso deve demorar mais alguns dias. A gente não deve ter esse funcionamento de real imediato, até mesmo porque esse Conselho de Ética tinha que ter sido instalado no ano passado para analisar, inclusive, o caso da deputada Flor de Lis. Até agora não tivemos resultado disso. Esperamos que agora realmente com essa promessa do presidente Arthur Lira, tenhamos a instalação do Conselho de Ética que pode realmente levar à perda de mandato de Daniel Silveira, essas representações que foram apresentadas. Inclusive, hoje, tinha uma sessão marcada às 10h da manhã para analisar diversos projetos, inclusive aquela medida provisória que facilitaria a compra de vacinas. Essa sessão ela foi suspensa, vai ter que ser remarcada ainda, porque a prioridade total hoje aqui em Brasília dos parlamentares, principalmente do presidente Arthur Lira e também dos líderes partidários da Câmara, é se debruçar em cima do caso do deputado federal Daniel Silveira e decidir se o caso vai para plenário ainda hoje ou se a gente ainda vai ter mais alguns dias de discussão em relação a isso. Tendência de que vá, né, Natália? A tendência é de que vá, realmente, a tendência é de que vá, a articulação que está sendo feita aqui em Brasília, inclusive ali pelo Arthur Lira, com o governo, com o legislativo, é de levar a plenário e manter essa decisão que foi ontem referendada, né, ratificada ali pelos 11 ministros, né, a decisão do Alexandre de Moraes acabou ali sendo totalmente aprovada pelos demais ministros. A tendência é de que tenhamos essa sessão em plenário, que tenhamos esses, no mínimo, 257 votos necessários para manter a prisão dele, mas a gente tem ainda a audiência de custódia, que está prevista ali para 2h30, reunião de líderes começa ali mais ou menos 2h30, e só ali mais no final da tarde a gente deve ter uma decisão em relação a isso.
Inclusive, isso foi antecipado ao presidente da República, muito provavelmente, né? Uma informação de bastidor diz que o próprio Lira, presidente da Câmara, se encontrou com o presidente da República hoje para talvez já antecipá-lo, para deixá-lo a par do que deve acontecer nessa votação. Porque o Lira já deve ter conversado com as bases, com os parlamentares e chegou a essa conclusão. O que a gente está percebendo é que ninguém está querendo comprar briga com o Supremo também. Principalmente o Lira, né, que tem alguns problemas na Justiça, e ele é julgado ou será julgado lá no Supremo Tribunal Federal, assim como tantos outros parlamentares, tantos outros deputados que dependem do STF. E comprar uma briga em um momento como esse não é bom para ninguém, principalmente quando você não tem por que comprar uma briga, né? Ainda se tivesse porquê, se fosse um motivo justo, você poderia bater no peito e partir para cima. E acabar endossando o que determinada pessoa diz ou colocar essa pessoa nas costas também. Mas não é o caso, né? Vamos falar a verdade. É difícil você encontrar alguém que consiga preservar ou resguardar uma pessoa que agiu da forma com que esse deputado agiu, não é? Então ele agiu de forma, aí, segundo a justiça, criminosa, e ele vai ter que responder na justiça por esse ato que ele cometeu. É isso aí. Natália, muito obrigado. Obrigada, viu? Até mais, pessoal.